Medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. Podem ser consideradas, na maioria da literatura, podem ser consideradas emoções básicas, assim. E a partir das emoções básicas, eu peguei as emoções derivadas e transformei num jogo de 42 cartas. E dessas 42 cartas, as pessoas conseguem colocar no processo para poder melhorar. E Nada mais complicado do que entender emoções. Agora tem uma cartinha aqui, Fábio. Eu vou tentar arriscar. Schadenfreude. Freud? Schadenfreude. Schadenfreude. O que é isso? Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, convidados especiais. Eu sou o Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, Fábio Schink, o mestre da performance. Estamos aí para mais um podcast e hoje é um podcast especial. Eu postei nos meus stories agora dizendo que esse assunto aqui é para todos. Então, você está começando a olhar esse podcast aqui agora, eu já ia convidar a galera para se inscrever, mas não te inscreve. Não te inscreve. É muito cedo para se inscrever. Não, acho que vale a pena. Assiste os 10 minutinhos. Se tu achar que valeu a pena, assiste. Na verdade, a dúvida é se assiste mais o segundo podcast, né? Tem que assistir 2 podcasts para se inscrever no nosso canal. Senão, eu já olhei... Você não vem com essas conversinhas. Eu acho que tem que olhar, vai ser massa. Galera que já tá com a gente aqui, já viu mais do que um, tem que se inscrever. Já curte, curtir. Pode. E olha só, Fábio, nós vamos chamar pra mesa aqui o Rodrigo Santos. Quem é o Rodrigo Santos, Fábio? Rodrigo Santos é o fundador da Royal Strategy Design, mestre e doutorando em design estratégico, com pesquisas relacionadas à experiência de clientes com internet banking, mercado financeiro, é consultor, várias outras coisas que a gente vai falar aqui. É isso aí, tem uma vida aí pra trás aí pra contar. Boa, Rodrigo. Mestre e doutora, já dá um nervoso já na mesa aqui, né, Cristian? Já dá uma balançada aqui nas... Muita coisa ali, ó, pujante pra gente conversar hoje. Ué. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, Fábio, Christian. Fico bem contente aí de poder contar aí um pouco da história e compartilhar aí algumas coisas com vocês. A gente fica feliz de te receber. E o Fábio vai começar te lançando um desafio. Um desafio. Porque ele gosta de fazer isso. Primeiro desafio da noite é nos servir uns copos de cerveja sem derramar. Opa, vamos lá então. Vamos lá. Enquanto o Rodrigo nos serve, eu vou dizer por quê. Porque quando a gente começou a gravar esses podcasts aqui, era sempre eu que servia e eu sempre fazia cagada. Aí eu cansei. Agora sim, vai. E continua, sempre fez cagada aí? Não. E aí eu cansei de fazer cagada. Aí agora a gente passa a cagada pro outro lado da mesa. Começou a passar pros... Só que desde então... Nunca mais ninguém fez o Tobias trocou as jarras aqui das sarras. Diferentes. Olha aí, ó. O resultado, né? Aí, ó. Muito bom. O cara é doutor em cerveja. Aí, ó. Boa, Rodrigo. Posso pegar esse desse por mim e posso pegar pra mim, ó. O primeiro desafio, que nem foi tão desafio assim, tão... Aí, ó. Sensacional. Muito bom. Deu? Deu certo? Vou começar fazendo um brindezinho. Vamos brinde, então. E daqui a pouco nós vamos fazer mais brindes aqui durante o programa. Saúde. E é assim, ó, Rodrigo. A galera quer te conhecer, tá? E daí pra quebrar esse gelo, a gente faz uma brincadeira no início. Tu tem que falar 5 fatos teus da tua vida. Um deles tem que ser mentira. Opa. E a gente vai adivinhar qual que é a mentira. Nos ajuda aí, Cristian. Dá um exemplo. Bom. Um fato sobre a minha vida, Fábio. Sim. Um fato sobre a minha vida é que eu não tinha quebrado nenhum osso no meu corpo até os 18 anos. Daí tu quebrou um osso. Aí eu trinquei o dedão do pé. Isso aí é verdade. É um fato. É um fato. E é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes a gente mente. Então, tá bom. Então tá, gente. Bom, eu acho que eu vou começar aquela parte profissional, então, para falar os fatos profissionais, depois eu falo a parte pessoal, sem mentira no meio daí, tá? Tá bom. Então, assim, como profissional, tá? Eu sou administrador, formado em comércio exterior, sou designer, né, em andamento, já mestre em design, doutorando em design agora. Já fui DJ. Já fui DJ. Tá, peraí, não entendi. Isso aqui tá tendo mentira ou não tá tendo mentira? Não sei, não posso dar sinais, né? Não posso dar sinais, depois vocês vão descobrir, né? Já fui DJ. Trabalhei numa sapataria, né? E quando eu fiz intercâmbio, em 2005, no Canadá, eu trabalhei como barman num bar lá, para fazer uma grana ali para poder cursar inglês, quando eu fiz no Canadá em 2005. Olha aí, ó. Começou muito bem, né? Começou ali falando, eu sou isso, sou aquilo, cursando tal. Aí começou DJ, trabalhando em sapataria, foi pro Canadá, trabalhar como barman. Não, barman é a única coisa que é verdade, porque ele mandou muito aqui. Eu ia falar isso. Tá, Fábio, é o DJ ou é o sapateiro? Eu acho que é o sapateiro. Eu acho que é DJ, acho que ele nunca foi... Acha? DJ nas noites por aí. Não? Acho que não. Pois eu fui DJ, trabalhei numa sapataria,
E não fui barman no Canadá. Olha aí, o mais óbvio. E aonde vem essa experiência de servir copos aqui? Eu acho que ele foi muito malandro nessa. Foi malandro, mas tu foi do Canadá ou não? Foi. Em 2005 eu fiz o intercâmbio no Canadá, sim. Mas não trabalhei de barman. Eu só morei em casa de família e tudo. Aquele processo de intercâmbio. Bom, ele já largou 2 na mesa aqui pra gente conversar já, né? História essa de ser DJ. Mas fui DJ e trabalhei em sapataria. De que idade a que idade tu foi DJ? Profissional mesmo ou mais na brincadeira? Assim? É que assim, ó, foi na época de 94, 95, tá? Não existia DJ profissional ou de brincadeira, então eram as duas coisas, né? Não existia aquele papel, né, do DJ que era, né, trabalhava e como é hoje, né, vamos dizer assim, né, o papel do DJ mudou muito, né, ao longo do tempo, né? Mas posso dizer que era profissional, sim, porque trabalhava. Era remunerado era profissional, trabalhava. Sim, cara. E aí era um clube que eu trabalhava, né? Um clube, discoteca na época, né? Que falava discoteca, né? Para os mais novos nem vão saber o que é isso. Botava música para todo mundo. Botava música para todo mundo. E eram ritmos diferentes, assim. Era um clube que, na época, por exemplo, eram 3 ambientes, né? E aí o DJ, na época, tinha que se especializar nos 3 ambientes para fazer o rodízio, né? Com os colegas, né? Olha só. Então, tinha uma pista só de dance, só de techno, só de música brasileira, mais rock, mais assim, né? Do popular rock, né? Depois era uma pista mais assim de lenta, músicas, né? Para as pessoas beber, conversar, né? Ficar mais dançar. E a outra era de sertanejo. Então, eu tinha que se especializar nessas 3 segmentos de música, né? Cara, tá aí uma profissão que a gente vai ter que trocar uma ideia uma vez, né? Um DJ, que trabalha com isso agora. Quem tiver uma indicação de um DJ, comenta aqui embaixo indicando perfis aí de DJ. Vamos fazer os brindes. Vamos fazer um brinde. Olha só. Pra quem te puxa o primeiro, Fábio? Pra casa que nos recebe, Sarras Tap Room. Boa. Que nos delicia com essa cerveja espetacular aqui da Sarras e que nós tivemos a honra do Rodrigo nos servir. Tá de lado. Tá boa? Tá boa. Cerveja muito boa. E o segundo brinde, ó, a gente faz um segundo brinde. Vamos pro segundo brinde. Que é pro Tobias. Olha aí o Tobias que fica na nossa técnica. Olha lá, faz da vida tudo isso aqui, deixa tudo isso aqui maravilhoso. Obrigado, Tobias. Aí ele. Valeu, Tobias. Vamos puxar a primeira pergunta aqui sobre o nosso assunto. Largar no contexto já. Que é o seguinte, ó. A gente quer saber o que é design emocional. Design emocional. Consegue definir isso? Sim, vamos lá. Design emocional é o seguinte, cara, numa experiência, tá? A gente pode fazer um projeto, que é o trabalho que o designer faz. Um projeto para provocar ou evitar certas emoções. Tá? Então, a lógica da teoria dos appraisals, que se chama, né, da teoria do design, que o design usa, é uma teoria da psicologia, e ela é utilizada no design para projetar uma emoção ou evitar uma emoção. Então, num projeto poderia ser o seguinte: eu posso evitar uma emoção negativa ou eu posso provocar uma emoção positiva. Então, o design emocional se resume a isso. E isso pode ser usado para produtos, pode ser usado em serviços. Então, numa experiência de um serviço, existem artefatos, existem coisas que podem ser colocadas no ambiente, por exemplo, para provocar certas emoções num serviço. E num produto, num design, na forma como ele é projetado, pode ser para um carro, pode ser para esse ambiente aqui, que é um produto que se consome, como que esse ambiente pode ser projetado ou como que um carro pode ser projetado para provocar certas emoções. Tô numa mesa aqui com 2 designers, hoje a conversa vai pegar fogo. O Rodrigo não sabia dessa. Ainda bem que tem cerveja aqui na mesa. Sabia, Rodrigo, que eu sou designer também, não? Não sabia, fiquei sabendo agora. Formação. Boa, então ele vai me corrigir também. Eu já achei, fazer um bate-bola aqui. Eu já achei legal que fala-se sobre evitar emoções, né? Também. Quando na primeira vez que o cara pensa, já pensa assim, como é que eu posso construir algo que propõe a emoção XYZ? Mas não, eu vou fazer algo para que aquela emoção seja evitada. Também. Emoções ruins, né? Cita algumas aí. Por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com um projeto de confiança, certo? E aí o que acontece? Num relacionamento com uma instituição financeira, tá? O que acontece no relacionamento com instituição financeira? Pode ser provocadas várias emoções, né? À medida que tu te relaciona para abrir uma conta, para tu fazer uma transação de cartão, quando ocorre algum erro na tua conta, alguma coisa qualquer. E aí o que acontece?
ele pode ser provocado quando alguma coisa não dá certa, ela pode ser provocada uma emoção ruim, pode provocar raiva, por exemplo. Quantas vezes a gente não tem alguns perrengues assim, seja com instituição financeira, seja com telefonia, exatamente. Os clássicos. Assim. E aí o que acontece? Provoca uma emoção ruim. Te provoca raiva, te provoca medo, chateação, tu fica irritado, aborrecido. Desde o menor nível de uma emoção negativa, como o medo, como a raiva, por exemplo, ele começa com o aborrecimento. Então, no primeiro atendimento, tu pode ficar, chateado, assim, chateadinho, né? Fica ali, mas até tu chegar no nível top da raiva. E quando tu chega no nível top da raiva, o que tu faz? Vou trocar de banco, vou trocar de telefonia, vou trocar de instituição financeira e vou fazer outra coisa, certo? E aí o que acontece? O design emocional, ele trabalha, nesse contexto que eu estou comentando aqui, para evitar aquela emoção negativa, raiva, aborrecimento, e te projeta experiências melhores. E quando tu projeta experiências melhores, o objetivo é provocar emoções positivas. E nesse caso, o que tu quer provocar? Ao invés de tu provocar, de tu evitar uma emoção negativa, como a raiva, por exemplo, tu começa a provocar a emoção de alegria, satisfação, a pessoa feliz com aquele produto, aquele serviço que tu está consumindo. Sim. A gamificação é um processo de design de emoções? Poderia, porque tu tenta fazer as pessoas... Depende do que a pessoa avalia, tá? A gamificação, ela poderia ser o seguinte: se a pessoa vê valor naquele processo como um valor para ela, assim, sabe? Trabalhando, gamificando aquele projeto que tu está melhorando, ou trabalhando para poder fazer pontuação, a pessoa tem conquista de pontos, e daí no outro dia tu faz outra atividade, tu tem pontos e tal. Se a pessoa vê valor naquilo ali, poderia ser positivo. Agora, eu, por exemplo, um exemplo, tá? Não é verdade, tá? Mas, por exemplo, se para mim aquilo ali não fizer sentido, para mim vai ser negativo. Então, depende muito das pessoas que vão usar. Cuidar o perfil das pessoas. Cuidar o perfil. Então, daqui a pouco, pela idade das pessoas, e nenhum problema com o etarismo aqui, porque daí são gerações diferentes, pode ser, uma gamificação pode ser interessante para uma pessoa mais jovem, vamos dizer assim, mas pode não ser interessante para uma pessoa de mais idade, de outra geração. Então, a gamificação, daqui a pouco a pessoa não tem nem paciência para fazer então, aquilo ali. Então, daqui a pouco um jovem consegue clicar mais e ver, ganhei ponto aqui, vou ganhar milhagem no Roblox e por aí vai. Então, são coisas que dependem de cada pessoa. Design emocional é a mesma coisa, depende de cada pessoa. O que é bom para mim pode não ser bom para ti. Tem que ter um estudo muito forte de público. Entender pessoas do outro lado. Exatamente. Porque as pessoas reagem de forma diferente, né, a uma emoção, né? Então, por exemplo, a tua avaliação, né? O que é bom para mim pode não ser bom para ti. Mas por que isso? Porque tem uma história que eu não tenho e a tua história não é a mesma que a minha. Então, eu posso ter tido uma experiência ruim no passado que me faz ter raiva das experiências que eu estou fazendo hoje, de produtos que eu estou experimentando hoje, por exemplo. Mas ali para frente a pessoa, né, pode bater de frente com outras experiências. Puxa, cara, como é que pode tu não gostar disso, cara? Não consigo entender. Mas por quê? Porque para ti não faz sentido. Então é uma coisa que eu defendo muito, assim. Tem que defender as pessoas, como tu falou, Cris. Eu tava lembrando de um negocinho, não tinha um esqueminha no Google uma vez que tu... Não era no Google Chrome, na real. Quando não abria a página, tu podia clicar e transformava num joguinho. Ainda rola de saltar, assim. Sim. Quando tá sem internet, dava um espaçozinho ou pra cima ali e saltava. Transformar a experiência. E eu pensava nisso, porque, tipo assim, foi uma experiência ruim, porque falhou, não abriu a página, não carregou, né? Mas, ao mesmo tempo, daí tu ficava jogando, sabe? E aí Perfeito. Tu passava esse sentimento, a tua emoção na hora de... mas aí agora, até trazendo esse ponto que o Christian trouxe, a gente olha muito pro usuário, né? E tá tudo bem. Ou a gente vai olhar mais pro endo, para dentro da empresa, ou para mais para fora da empresa. Como é que funciona isso? Ou pros dois? Pros dois, porque o que acontece? Quando tu olha pro usuário, para tu projetar... Vamos projetar um serviço, tá? No caso da emoção confiança que eu estava falando na minha pesquisa lá. O meu projeto foi o seguinte: como favorecer a emoção confiança no relacionamento das pessoas com o banco digital. Minha pesquisa é de 2016 foi ali quando começou o boom dos bancos digitais e tinha banco digital para tudo que é lado. E as pessoas não tinham conhecimento, assim, mas como é que vai funcionar? Então, as pessoas tinham muitas dúvidas naquela época. Cadê o banco? Eu não consigo encostar no banco agora. Isso, cadê a agência? Eu quero ver. Onde é que eu saco meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro, né? Porque, então, começou em 2015, 2016, aquele movimento ali. Sim. E eu tinha eu ficava encafifado com aquele negócio, assim, encafifado. Acho que eu nunca tinha falado essa palavra, cara. As pessoas precisavam entender
como que poderiam se relacionar com o banco digital. E eu tinha dúvidas, e era esse o meu problema, que foi o meu problema, porque me motivou a fazer a pesquisa, eu tinha muita dúvida se era aquilo que as pessoas esperavam. Então, por exemplo, assim, tirar as pessoas das agências, né, tu fazer tudo pelo aplicativo e tal, eu queria entender se aquilo ali era, né, a expectativa das pessoas. Sim. E, de fato, as pessoas começaram a manifestar certas indiferenças com aquele projeto de banco que estava surgindo. Então, o que acontece? Para as pessoas, o impacto é da experiência. E para as instituições financeiras, no caso da empresa, é como tu projeta aquela experiência para as pessoas. Na minha pesquisa, por exemplo, surgiram coisas assim, as pessoas não conseguiam entender como é que funcionava o processo de segurança dos bancos. Então, as pessoas queriam mais segurança dos canais digitais. Só que tinha alguns processos, algumas instituições têm até hoje, mas reduziu bastante isso, que quando tu tem que recuperar senhas ou buscar outros tipos de recuperação de informações para tu poder acessar o teu canal, tu tem que ir na agência. Hoje tem muito mais reduzido isso, mas naquela época tinha muito. Sim. E as pessoas diziam assim para mim, Rodrigo, não faz sentido eu ter que ir numa agência se o banco é digital. E isso apareceu na pesquisa. Entre outros fatores, foram fatores bem interessantes, assim, tinha uma instituição financeira que te dava uma cartelinha de raspadinha, assim, para tu poder... o token, né? Hoje o token era o token, ela te dava uma raspadinha, assim. Cara, era o que a instituição financeira conseguiu fazer na época, e tá tudo bem, porque era um processo inovador, era novidade para todo mundo. Mas para aquela pessoa que eu entrevistei, ela me disse, Rodrigo, não faz o menor sentido fazer isso. Porque, cara, o banco é digital ou não é? E está tudo bem, isso evoluiu, e só que aquilo ali, vamos dizer, era um MVP que estava saindo, e as instituições começaram a se adaptar. E do ponto de vista da instituição, qual era o movimento? Tem que se adaptar a isso. E a emoção que eu tratei na pesquisa foi a emoção confiança, era como que as pessoas poderiam confiar no banco, na instituição financeira. E aí surgiram coisas como essa, por exemplo, eu confio, mas desde que tenha tal coisa. Eu confio, mas desde que não tenha um processo mais seguro para eu recuperar minha senha. E assim vai, assim por diante. E quando a gente está falando na questão do banco ali, hoje, por ser tudo digital, ali, né, tu não ter agência ali, assim, tal, nesse seu caso ali, a gente está falando muito da interface, né, com o usuário ali. Então, no teu projeto chegou a abordar isso, os aspectos da interface em si que deveriam gerar essa confiança? Chegou a entrar nisso? Foram 4 temas diferentes, assim. Um deles era o aspecto de infraestrutura ou estrutura do canal. Então, tinha pessoas que falavam o seguinte, cara, olha só, Rodrigo, eu não consigo entender, o meu banco é da cor tal, mas assim, eu não gosto daquela cor. E tá tudo bem, as pessoas não gostam daquela cor por algum motivo. Será que por que os bancos não conseguem colocar um canal digital com uma cor que eu possa mudar, que eu possa usar e que eu me sinto melhor, assim? Com o andar do tempo, os bancos começaram a mudar o ícone. Não sei se vocês perceberam isso, né? Eles permitiam mudar o ícone da área de trabalho, dos aplicativos, de celular, sim, tudo, né? Dos tablets e tal. Permitiam mudar o ícone. Não estou dizendo que foi por causa da minha pesquisa, né? Mas bem que podia ser, né? Porque isso apareceu lá em 16, 17, quando eu fiz a minha pesquisa. E aí o que acontece? As pessoas queriam que, mesmo que o meu banco fosse da cor tal, ela queria poder mudar lá e ver outra cor. Outra coisa, disposições das informações nos canais. As pessoas diziam o seguinte, olha, tem muita informação misturada dos canais digitais aqui. Há muita coisa que não tem nada a ver com serviços bancários, assim. Hoje está mudando. Hoje tem muita coisa misturada mesmo, só que está um pouco mais organizadinho. Mas naquela época que estava começando o boom dos canais digitais, era meio que tudo aparecia ali. Sim. E as pessoas falavam sobre isso. Entre também a questão de interação mesmo, né? De onde é que estão os botões, eu não consigo entender, tinha botão da esquerda, o sim estava na direita, o sim estava na esquerda e o não estava na direita. Então são coisas que, né, no design de interação tu vê muito disso, né? E as pessoas, apareceu isso sim na pesquisa. Quantidade de coisas que agora para nós precisa ser um pouco óbvio, né? Talvez a gente trabalhar na área também, né? O Rodrigo está trazendo várias coisas e pensa, mas é verdade, porra, é verdade. Se isso fosse assim, é verdade, é verdade. Mas eu acho que talvez a gente seja da área, né? E agora eu tô pensando, a galera tá nos escutando e não tem como não se colocar no papel onde a gente analisa o design de emoções na minha empresa, no meu serviço, no meu produto. E quando eu olho pro produto, porque isso aqui parece estar muito relacionado a serviço, né? Serviço. O processo do usuário e da experiência do usuário. Tá, mas agora tem um produto nas mãos. Consegue trazer um exemplo de produto que a gente consegue influenciar nesse design de emoções? Sim, o produto que eu acho que acima de tudo, ele é um caso histórico de design que provoca outro tipo de sentimentos, é o Juicer do Philip Stark. Sim. Não tem como não citar o Juicer do Philip Stark. Conhece, né? Fábio?
Não conhece. Eu fiz o Não tema conhece. de casa Ah, e eu tu sei olhou? quem é. Eu Olha sei que aí, existe um ó. autor chamado Philip Stark que falou sobre design de produto. O Philip Stark tem um Manjei, né? espremedor de frutas, um espremedor de limão, de laranja e tal. Vai? Não, eu ia dizer que esse design é muito louco, né? É Tu olha muito o bagulho, louco. ele faz muito sentido uma história assim, cara, que bagulho louco. Exatamente, cara. Porque assim, ó, o juicer do Philip Stark, ele foi feito... Dá pra colocar segundo... um espremedor de limão, de laranja aqui na... Dá, né? Tá. Não vai ter. O Philip Stark, ele projetou, tá, o espremedor, e ao longo do tempo, ele se tornou além daquela função de ser utilizado como espremedor de frutas, tá, de laranja, de limão. Vamos fazer laranja aqui, que é o mais utilizado, tá? E o próprio Philip Stark diz o seguinte: o meu espremedor não foi feito para fazer sucos, ele foi feito para começar conversas. Por quê? Porque ele tem um design tão diferente. E esse design, ele foi inspirado até no filme Guerra dos Mundos, lá, né, dos anos 50, 60, acho que foi, não lembro agora a época que foi feita, mas ele tem um design que tu olha para qualquer coisa, tu olha para aquele espremedor e tu pensa em qualquer coisa, mas menos que ele serve para fazer suco, né? Sim. Então, porque as pessoas... Parece uma espaçonave, assim. Isso, parece uma ícone. espaçonave, parece três pernas, assim, e tal. E aí o que acontece? Tu tem ele em casa, eu tenho na minha prateleira, né, estante dentro do escritório. Não faço suco dentro do escritório ali, né? Então, tipo, é para conversar conversas mesmo, porque eu quero que as pessoas olhem e digam o seguinte: cara, o que é esse troço aqui? Né? Daí eu vou contar. Cara, tu não tem ideia. Isso aqui tá... faz suco mesmo. Teve um colega meu que me falou, eu postei recentemente no Instagram, no meu Instagram lá, que eu comprei, quando eu comprei o Open Box do Philip Stark, né? E aí um amigo meu colocou assim: mas depois de tudo que tu falou, sai uma caipirinha e sai, eu vou fazer. Então eu quero parar para fazer uma caipirinha com o Philip Stark, sabe? Viu que além de conversar conversas, ele faz suco. Então é nessa linha, sabe? A galera tá muito curiosa pra saber que esse... Meu, vai ter que pesquisar. Philip Stark, dá um Google aí. Joga aí, Juicer Philip Stark. Ele O Tobias tá ali agora pesquisando, por exemplo, que ele nunca tinha ouvido falar do espremedor de laranja do Philip Stark. Mas aí, é um ícone do design. É um ícone do design. Mas aí trazendo para automóveis, por exemplo, para tu provocar uma emoção de orgulho, por exemplo. Então, existem pesquisas que tu pode provocar uma emoção de orgulho só no design do carro, por exemplo, no cheiro, aquele que está lá dentro do carro. Isso é design emocional, de tu ter atributos e coisas que tu pode colocar num produto para transformar aquele produto num objeto de desejo. Então, o próprio design traz, né, muito disso, né, que é a questão de como provocar o desejo em certas coisas, em produto, por exemplo. Norman fala isso também. Então, né, que são alguns dos autores principais do design emocional. E aí ele te faz esses artefatos assim, te provoca, né, fazer esses projetos de uma forma que te provoca emoções diferentes, como conversar uma conversa. Eu não consigo deixar de linkar o design emocional com design de experiência, sabe? Porque parece que são duas coisas, assim, quando tu tá pensando na emoção, tu tá pensando na experiência do usuário. Isso. Tu entende que são coisas separadas ou elas meio que se conversam, assim? Elas se conversam pelo seguinte, cara. Olha só, o que eu fiz? À medida que eu desenvolvi na minha pesquisa no design emocional, dentro do mestrado, eu identifiquei algumas outras... não é atributos, mas algumas outras possibilidades de utilizar design emocional. Daí eu costumo dizer que a Royal é a primeira consultoria de design emocional aplicada a processos do Brasil e talvez do mundo, porque eu não sei se alguém teve essa ideia ainda, né? E aí, aplicada a processo. Aplicada a processo. Que daí o que eu faço? Tá? Eu já fiz isso, coloco isso em projetos de processos, de melhorias de processos. Eu coloco, à medida que as pessoas desenham o processo, tá? A primeira etapa é desenhar o processo num canvas, né? Pega um A3 lá, desenha como que aquele processo funciona. Então, no atendimento simples, vamos dizer assim, um atendimento de um ticket que gera lá para uma área interna de uma determinada empresa. Eu preciso falar com o RH, eu tenho que abrir um ticket lá, aquele ticket cai no RH para o RH te fazer uma resposta, né? Te dar uma resposta qualquer. Ele mapeia aquele processo. E depois de mapear aquele processo, eu faço as pessoas colocar as cartas por emoção em cada uma das etapas. Como é que tu está te sentindo nessa etapa aqui? Não é melhorar o processo por melhorar, né? De tu chamar um workshop, tá tudo certo, aquela melhoria de processo tradicional. Construir etapa, tirar etapa, remover etapa. Exatamente. Fazer o as is, o to be, de uma melhoria de processo, que normalmente é a nomenclatura que se usa, né? A terminologia que se usa no melhoria de processo. As pessoas discutem a melhoria, mas por que tu acha que é para melhorar isso? Eu acho que tem que melhorar tal coisa. Então tira essa etapa aqui e bota outra. Mas não é o melhorar por
si só. Tu pode melhorar sim, tá tudo certo, sem zero problema quanto a isso. E aí eu desenvolvi as cartas que tu consegue colocar as emoções em cada uma das etapas. Como é que tu te sente nessa etapa aqui? Como é que tu te sente nessa etapa aqui? Eu sinto nessa etapa aqui, eu tô meio aborrecido, cara, é verdade, pensando nisso, porque as cartas que eu desenvolvi para esse projeto de experiência é as pessoas colocarem como que aquilo funciona, ou melhor, como que aquilo ela interpreta para ela. Como é que tu te sente nessa etapa aqui? Eu fico normal, mas normal mesmo. Ela tem lá 42 cartas, e ela olha e fala, mas não, pensando bem, eu fico meio aborrecido. Então, por que tu fica aborrecido? Aconteceu já algumas vezes que eles não me responderam no tempo. Cara, então tu tem que melhorar o tempo. Porque se tu faz a melhoria para o processo por si só, as pessoas podem passar esse tipo de coisa, do sentimento. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, design emocional não é sobre o que as pessoas pensam, é sobre o que as pessoas sentem. Né? Então, as pessoas precisam... E é difícil isso. E é difícil porque as pessoas... É difícil se expressar. É difícil aquela se expressar. Pergunta clássica de psicólogo, né? Aconteceu tal coisa, né? Como é que tu se sentiu? Isso aí. É um exercício, assim, porque a gente normalmente não traz isso pro racional, assim, de me senti dessa forma. A gente acaba não... Então, eu acho que é complexo isso, arrancar isso das pessoas, assim, pra ver o que elas estão sentindo. Eu já fiz com vários projetos e saem coisas boas, assim, saem coisas até surpreendentes, assim, de as pessoas entenderem, de poder resolver o problema. Eu, com o Fábio aqui, que nós tínhamos um problema dentro das áreas ali. E aí a gente vai e discute, problema aquele dia, cara, olha só, quem sabe a gente muda o processo aqui para fazer tal e tal coisa, cara. Boa. E o segredo disso que eu faço é tu misturar duas áreas, né? Tu pega a área, não pode pegar uma área única, né? Que tem algumas pessoas ali dentro. Tem que misturar aquela área que começa e termina onde termina o processo. Então, tu mistura os processos operacionais dentro da empresa de várias áreas dependentes daquele processo. E aí, sim, tu usa essas etapas e tu bota as melhorias dentro das cartas. E daí tu diz assim, cara, tá, beleza, agora diz como é que tu te sente aqui. E aí, à medida que ela vai falando, então tá, termina de mapear e termina todo o mapeamento do processo e larga as emoções nas cartas ali, né? A partir das cartinhas. E aí, tá, agora resolvam. Transformem as emoções negativas em emoções positivas. Esse é o briefing. Então, é o que a gente falou lá atrás. Como transformar as emoções negativas em emoções positivas. Provocar emoções positivas. Tá, e já que nós estamos falando de cartas, fiquei curioso. O que são essas cartas? É fruto do que isso? As cartas é o seguinte... Eu peguei o chamado mapa Atlas das Emoções de um dos maiores pesquisadores dos maiores pesquisadores em psicologia, que é o Ekman. São cartas, certo? Mesmo. O Paul Ekman, ele foi um dos consultores do filme Divertidamente, vocês devem ter visto, né? E tu vai ver depois com teu filho novamente depois. Né? Muito bom esse filme. É muito bom, é muito bom. E o que acontece? Existem as emoções básicas e as emoções derivadas das emoções básicas. E eu peguei todas as emoções derivadas, mapeadas pelo Paul Ekman. Agora a gente vai ter que usar o do Divertidamente para entender essas emoções. Isso aí. As básicas são as 4. 5. As 5, é claro, Fábio, as 5. Medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. Podem ser consideradas, na maioria da literatura, podem ser consideradas emoções básicas, assim. E a partir das emoções básicas... Eu peguei as emoções derivadas e transformei num jogo de 42 cartas. E dessas 42 cartas, as pessoas conseguem colocar no processo para poder melhorar. E Nada mais complicado do que entender emoções. Agora tem uma cartinha aqui, Fábio. Eu vou tentar arriscar. Schadenfreude. Freud? Schadenfreude. Schadenfreude. O que é isso? É uma emoção meio irônica, assim, sabe? Que, por exemplo, a pessoa pode dizer ali, não vou te ajudar, a pessoa está precisando de ajuda. Cara, tomara que o Rodrigo... vá mal lá no podcast, entendeu? Tô torcendo porque o Rodrigo vá mal. E assim, a pessoa ironiza aquela situação, entendeu? Não é raiva, não é... Isso. Não é raiva, não é nojo, não é triste. Cara, o Rodrigo vai se dar mal lá. E por aí vai, aquela emoção irônica. Eu coloquei ali, ninguém vai te ajudar. Sim. Cara, eu tô precisando de ajuda lá, Fábio, naquela reunião que a gente vai ter. Cara, te vira. Cada um por si. Cada um por si. E aí pode até chegar na hora e a pessoa vai te ajudar, entendeu? Mas são emoções diferentes, assim. Sim. Então, ela é uma emoção mais irônica, assim, das pessoas acharem que se vire. Tá, e quando tu propõe isso aqui, tu chama de workshop. Eu faço um workshop com isso, exatamente. Workshop. Quando tu propõe um workshop desses, as pessoas se sentem à vontade. Como é que funciona essa dinâmica? Porque, cara, falar de emoções não é fácil, né? Não é fácil. No início, é meio... travado. É meio travado, truncado, assim, meio travado. Até teve um workshop que eu fiz uma vez, que tinha uma determinada participante, assim, ela disse assim, Rodrigo, olha só,
Tu falou de emoções até agora, tu falou um monte de coisa assim, mas tu fala de emoções, tu é psicólogo. E eu, não sou psicólogo, né? Mas assim, Rodrigo, com que propriedade tu fala de emoções nesse baralho aí? Daí eu digo, olha, a propriedade que eu falo é projetual. Ela não é relacionada às emoções. Isso sim é competência de pessoas que estudam para isso, né? Psicólogo e tudo mais. Eu falo do projetual. Então, eu só preciso que vocês digam como que vocês se sentem e fazer um projeto para mostrar como que vocês fazem. Como que vocês gostariam que fosse o projeto. Sim. E aí as pessoas se destravam. Esse foi um dos exemplos. As pessoas estavam meio travadas, assim, porque achavam que iam revelar. O Rodrigo vai montar aqui, vai querer... vai me ler e tal. Gente, não tem nada a ver. Eu faço aquela parte projetual. E a parte projetual que eu desenvolvo... Mas é uma linha tênue. Porque essas pessoas, às vezes, não se sentem à vontade mesmo, né? É uma linha tênue, assim, de falar de emoções, não sendo psicólogo, né? Mas aí tu acaba tendo... Como tu fala na linha de projeto, as pessoas acabam entendendo que é para melhorar o processo. Eu não quero falar sobre as emoções. Se a pessoa está dizendo que sente raiva, tá, beleza, ok. Mas agora é o seguinte, vê essa tua raiva e canaliza para um projeto positivo. Eu não preciso saber o porquê que ela sente raiva e tal. Sim. Eu preciso que ela canalize isso para um projeto positivo. Sim. Quantas cartas tem aqui? 42. E a gente tem cartas negativas e cartas positivas. Cartas negativas e cartas positivas. E cartas coloridas. Por que as 5 cores? Porque são as cores do filme. Olha aí, pessoal. Tem que olhar divertidamente. As cores do filme. Eu achei muito boa essa sacada, assim. E aí eu faço isso para melhoria de processo. Por quê? Eu uso para alguns casos quando realmente não tem como melhorar. Porque no meu projeto hoje dentro da empresa, o que eu faço? Eu verifico os processos dentro das áreas conforme me dão de briefing. Rodrigo, eu preciso que tu faça uma melhoria de processo na área contábil. Eu entro lá, olho os processos na área contábil, quando eu identifico os problemas, as coisas que tem que melhorar e sugestões de melhoria, eu faço tranquilo, converso com poucas pessoas. Mas às vezes a gente não sabe onde é que está o problema. E às vezes a gente não sabe, principalmente quando começa numa área e termina em outra, quando tem 3, 4 áreas envolvidas. Então tem que botar todo mundo para discutir. E aí, para poder promover esse tipo de melhoria, vamos dizer assim, eu trago essas cartas aqui. Para tentar fazer uma dinâmica diferente do que um workshop de... Tá, mas vamos caminhar aí. Aí descobrimos aí que o problema da etapa X é que as pessoas ficam nervosas. Nervosismo. Isso. E agora? Aí eu provoco as pessoas e digo o seguinte, tá ok, como é que tu pode melhorar esse processo nessa etapa aqui para fazer as pessoas ficarem menos nervosas? E aí as pessoas identificam uma experiência... Vamos de brainstorm daí. De brainstorm. Mas por que tu fica nervoso? A primeira coisa é essa. Por que tu fica nervoso? Fico nervoso porque eu fico esperando o resultado e não vem. Então não é nervoso, tu fica ansioso. Então nós vamos trabalhar a ansiedade. E aí trabalhar a ansiedade projetual, tá? Não é nada de análise aqui. Projetualmente falando, por que tu tem ansiedade? Porque tu não sabe o prazo que ele vai te atender. Então, se a gente colocar um prazo aqui, nesse atendimento aqui, tu vai saber que ele vai te atender até amanhã às 18 horas. Fechou? Fechou, não vou ficar ansioso, porque eu vou esperar o resultado até às 18 horas de amanhã. Daí vai na outra área. Olha só, tu entrega até amanhã às 18, todo dia, assim, tipo um dia em D+1, né? Até o outro dia seguinte, até às 18. Dá para entregar. Então tá, acabou a ansiedade. Desde que aquele processo seja melhorado daquela forma. Sim. Desde que as pessoas usem... Faz muito sentido, né? Muito. E quando ele falou em ansiedade, eu lembrei daquela velha historinha que até hoje eu não sei se é verdade. Do elevador. Mas eu gosto de falar disso, é que é a história do elevador. E aí, se tu já ouviu, tu pode me dizer se é verdade ou não. História do elevador? Mas é que o seguinte, quando os caras inventaram o elevador, né, e começaram a ir para andares mais altos, eles notavam isso, que as pessoas ficavam ansiosas lá. E aí, na medida do possível, os caras, a gente tem que fazer mais rápido, ele tem que subir mais rápido, ele tem que subir mais rápido, só que não tinha tecnologia ainda para fazer subir mais rápido. E aí veio a grande sacada de botar espelho dentro do elevador. É isso aí. As pessoas entravam, se olhavam, quando via, tava lá naquele andar. Isso aí. Então, essa noção de tempo ali que deixava elas meio ansiosas, assim, né? Tá demorando e tal, foi resolvido de outra forma, não só acelerando, né, esse processo. A importância de entender o que as pessoas estavam sentindo naquela... Exatamente. Então isso para mim agora encaixou muito bem, assim. Um exemplo... a gente não sabe o projeto que foi feito, mas é essa a leitura. É exatamente esse o ponto. Porque aí, por exemplo, poderia chegar com as pessoas e dizer o seguinte, olha, como é que tu melhora isso aqui? Cara, tem que botar prazo aqui nesse negócio. Né? A gente está falando de ansiedade, prazo para tu saber a entrega. Tá, mas por que eu vou botar prazo? Não, porque tem que botar. Mas por que tem que botar?
Então, aí tu provoca, a partir da emoção, a pessoa diz o seguinte, olha, eu preciso saber quando é que tu vai me entregar. Então tá, aí sim, daí tu começa a traduzir. Quer ver? Vou te contar uma história do tempo que eu era DJ. Não era ansiedade, mas tu controlava a emoção das pessoas nessa praticamente, época. Exatamente. Sem saber aí, que ia ser o designer no futuro. Vê um fundamento ali. Sem saber que ia ser designer no futuro. Teve uma noite do mês de julho, eu nunca me esqueço, pode ter sido julho ou pode ter sido agosto, era frio pra chuchu. Era uma noite de sábado, chovia, não chovia nada. E aí, as pessoas estavam dançando, mas tinha pouca gente, assim. Tinha pouca gente, mas lembra que tinha 3 pistas, né? Sim. E essas 3 pistas, elas juntavam 50 pessoas ali, 100 lá, 30 aqui, por aí vai. Só que a pista onde eu tava, que era a pista principal, assim, tava pouca gente, assim, tava chato já, que as pessoas estavam incomodadas, assim. E era, sei lá, 2, 3 da manhã, não sei, assim, tá, beleza. E eu, cara, tem que fazer alguma coisa, né? E aí eu olho, tinha uns discos de carnaval, assim, cara. E eu, bicho, eu acho que eu vou botar um carnaval. Tinha o quê? Discos, exatamente, discos. Só pra enfativar, ele não falou da idade, né? Só pra gente lembrar da idade do Rodrigo. Ele vai lançando aos poucos algumas coisas. A gente vai vendo. Isso era lá pro 94, ele já tinha 32 anos. E aí, olhei assim, tinha os discos de carnaval, os LP de carnaval. E eu, cara, não tenho muita alternativa, né? Acho que eu vou botar carnaval, né? Cara, eu botei uma. E as pessoas começaram a dançar e gritavam, assim, lá embaixo, né? E eu, cara, eu acho que deu certo, assim. Eu toquei 1h30 de carnaval, assim. Daí surgiu... Daí tô lá em cima e tudo, já estava encerrando, assim. Daqui a pouco surge o gerente geral lá do estabelecimento. Ele surgiu lá em cima e disse assim, cara, quem é que mandou botar carnaval? Bicho, eu não tive muita escolha nessa noite aqui. Ele, cara, parabéns, a copa tá cheia, dizendo. Porque começou a vender cerveja, a galera tava ficando animada e tal, e começou, inclusive, a trazer outras pessoas, assim. E aí tinha um outro clima, né? Então, tu vê assim, é um momento de tu trabalhar, eventualmente, com aquela situação, é um serviço. Se hoje fosse fazer um projeto para esse tipo de coisa, certamente colocaria carnaval em julho, com certeza. Mas agora teria estudado para isso, né? Agora já teria um pouco de ciência por trás. É isso aí. Mas, cara, DJ pra mim é muito legal fazer esse paralelo, assim. Porque é bem isso quando a gente pensa no DJ numa festa, seja numa festa de discoteca, ou se seja num casamento, 15 anos, uma coisa assim. Cara, o DJ ele tem o poder, né, nas mãos ali de conduzir aquele momento, assim, e ele tem que saber fazer essas leituras, né? Sim. Entender o que as pessoas estão sentindo, você joga mais pra cá, joga mais pra lá, vai entendendo cada momento. Os perfis na pista vão mudando, daqui a pouco vem mais jovem, daqui a pouco vem um pouquinho mais velho, sabe? Isso aí. É um desafio fazer isso, e tem muito DJ que não sabe fazer isso, né? E daí é quando a gente fala assim, a festa foi ruim, o cara não tocava... Porque não soube, né, talvez, colocar essa flexibilidade e lidar com isso. Pode ser. Então, acho que o paralelo é muito interessante, isso de ler o público e conseguir entender as nuances ali para conseguir modificar a situação. Até para tu mudar o teu projeto, né? Porque tu tinha um projeto para aquela noite, daqui a pouco tu tem que mudar o teu projeto, né? Muda tudo, é isso aí. Tá, já que a gente falou de DJ, eu vou ter que abrir um novo parênteses aqui, porque ele falou que ele trabalhava numa sapataria, né? Só um parênteses rápido. Nós vamos achar um outro viés aí que levou ele a falar sobre isso hoje. Sobre qual ponto? Não, vai ter agora, assim como o DJ a gente fez o lance com design emocional, talvez na sapataria também vai ter alguma coisa ali. Vai. Eu era designer de emoções e não sabia, desde aquela época lá. Foi mais ou menos essa época aí, 92, 93 também, isso aí, 94 talvez, um pouco mais. Eu trabalhei com meu tio, cara. Meu tio tinha uma sapataria em Canoas, eu trabalhava com ele lá. E eu fazia trabalho de tudo, assim, tudo um pouco, né? E trabalhava fazia serviço de banco, atendia no balcão, recebia ali os concertos dele também. Ele vendia material também para as empresas, para as sapatarias. Ele era meio que fornecedor de insumos para sapatarias da região também. Então era bem conhecido, assim. Então isso foi uma etapa bem bacana, assim, da minha vida, assim, porque foi um dos primeiros trabalhos, assim, que eu tive remunerados com meu tio, que, puxa, tem um super carinho pelo meu tio, assim, falecido hoje, e é um cara que me ensinou, assim, naquela época, como que eu poderia... As coisas do trato com as pessoas, o trato com os clientes, como é que eu poderia, né, chegar do outro lado, vamos dizer assim, né? Então eu estudava, trabalhava com ele, eu trabalhava meio turno, e aí, janeiro e fevereiro, eu trabalhava direto com ele lá, porque era férias, assim. Então era muito legal, porque, né, eu ganhava meu dinheiro lá com ele,
e ainda ajudava e tinha aquela interação, assim. Então, o meu tio era uma pessoa muito alegre, assim, muito engraçada. A gente trabalhava muito legal, assim, com ele. Aprendi muita coisa com ele lá. Bem bacana. Massa, boa. E agora eu já vou fechar o parênteses e já vou perguntar um negócio que eu adoro perguntar, que é quando tu se especializa numa área, principalmente essas, que parece que tu... Parece não, né? Tipo, a gente tá conversando aqui e invariavelmente tu tá dando uma olhada e vendo como é que a gente tá interagindo, como é que estão nossas emoções, impossível não. Sim, exatamente. Tem uma hora que tu vai em algum lugar, tipo assim, estamos nas Sarras. Aí o Rodrigo nunca tinha vindo nas Sarras, é a primeira vez que ele chegou aqui. Primeira coisa que ele vai entrar nas Sarras e vai olhar pro ambiente e já deve dar uma analisada de levinho, assim, né? Como é que as coisas são, como é que as coisas estão dispostas, né? Consegue dar uma desligada nesse teu design emocional, no design de processo, quando tu vai em um restaurante e tal, ou tu tá sempre nessa função, hein? É que é inevitável, assim, né? A gente tenta desligar, mas é inevitável, né? A experiência de tu ser bem atendido, de tu chegar num lugar e as pessoas, às vezes, te atendem com indiferença, assim, sabe? É chato, sim. E aí, eu comento com a minha esposa, às vezes, eu digo assim, olha, como é que tu tá agora, né? Eu digo pra ela, assim, das experiências, né? Porque eu tô puto da cara. Então, isso acontece. Deve ter uma cartinha aqui, puta cara. Deve ter. E aí é isso que acontece, cara. Mas assim, o que eu vejo, tá? Desapontado pode ser. Desapontado. É um desapontado, não é o puto da cara. É um desapontado. Estou desapontado hoje. E aí eu já digo, inclusive eu já tento projetar como melhorar aquela experiência, né? Então eu já digo, às vezes eu comento com ela assim, às vezes eu digo, olha, se fizesse de tal jeito, assim, talvez pudesse ser um pouco melhor, assim, sabe? Então teve um restaurante que a gente foi um tempo atrás, assim, lá em Canoas também, que eles te atendiam na mesa e quando eles chegavam na mesa, eles te davam o cardápio, te davam, né, te pediam, eu perguntava se tu queria pagar a conta na mesa ou se tu queria pagar a conta lá no caixa. Para mim não faz sentido, entende? Porque para mim, cara, se eu não tô satisfeito com o lugar, eu levanto e, cara, vou pagar. Eu saio, pago e deu, mas eu não quero ficar muito amarrado assim, sabe? Porque me pareceu o seguinte, Rodrigo, se tu quer pagar na mesa, cara, não, nem parece lá. Se tu quer pagar lá, eu não te trago aqui na mesa, sabe? Então, são coisas que às vezes não fazem muito sentido. Mas é por quê? Porque ele tem um processo que talvez para ele faça sentido. É isso que eu olho. Cara, se os processos não fazem sentido, a gente precisa revisar ele. Mas não pelo Rodrigo, não pelo Christian. É o seguinte, cara, é conversar com as pessoas e entender o que tu acha disso. Teve um caso, cara, de um workshop que eu fiz, que era um workshop que era promovido por uma instituição lá em Porto Alegre, tá? Daí eu fiz, era com ingresso e tudo mais, beleza. E aí teve, acho que eram 12, 15 alunos, assim. Alunos não, era 12, 15 participantes, tá? Que as pessoas que pagaram para ir lá fazer o workshop, tá? E aí, eu me lembrei desse caso que recentemente vocês entrevistaram, não me lembro o nome dele, da funerária, não foi? Sim. E aí, Gilberto Francischetti. E aí, me lembrei desse caso agora. Daí, eles me informaram, ele montou a jornada, daí ele disse assim, eu não sei o que está acontecendo aqui, cara, porque a gente está com um problema, que a gente está gastando muito e não está tendo, as pessoas não veem valor em algumas coisas. Mas por que não vê valor em algumas coisas? Quer ver uma coisa? Olha só, eu não sei se é o caso do entrevistado aqui, tá? Mas não sei, provavelmente não é, tá? Ele disse assim, não, é que às vezes a gente pega, dependendo do caso, a gente contrata uma limusine para pegar as pessoas na casa e tal, e fazer, né, levar de um lugar para o outro e tal. E eu, cara, é importante isso para ti? Não sabemos, né? Então ouve o teu cliente para saber. Porque para mim, e aí é uma situação que eu passei, tá? É verdade isso. Meu pai é falecido em 2017, tá? Foi em 2017, chegamos lá no cemitério, tudo, né? E aí entramos no ambiente e quando eu saí, tive que pagar o estacionamento. E aí eu cheguei e disse assim, não, vocês estão de brincadeira, porque, cara, eu entrei no negócio, passei por tudo aquilo ali e eu tive que pagar o estacionamento. Bicho, não é para pagar o estacionamento, é porque eu não precisava me preocupar com aquilo, sabe? Então, para mim, aquilo faria mais sentido do que a limusine. Não estou dizendo que a limusine é errada ou que o estacionamento é errado. Cada um tem os seus processos. Mas, para mim, não faz sentido. Então, esse é o tipo de coisa que, quando tu olha para um processo que talvez não faça sentido, as pessoas reagem de certas formas. Eu disse, cara, eu só vou pagar e deu, só queria sair de lá, entendeu? Só que, cara, naquele momento era para chegar, Rodrigo, pode passar, eu, minha mãe, meu irmão, sei lá, sai livre na cancela, sei lá, sabe? Não é pelos 8, 10, 15, 20 reais, não é esse. Pela passar por aquilo ali. E aí eu falei esse exemplo pro rapaz que estava no workshop lá, ele disse, cara, faz todo sentido isso.
E aí ele entendeu que talvez para o público dele não fazia sentido aquela contratação de uma limusine naquele determinado momento. Isso é a forma de tu projetar a experiência. E aí tu projeta desse sentido. E aqui o Rodrigo falando de estacionamento, eu lembrei que quando a gente estava no Gramado Summit, lembra? Que eles também falaram isso do estacionamento. No ano eles cobravam estacionamento. Cara, era uma função para tu conseguir acessar o lugar. Porque dava filas e filas, trancava lá uma rodovia de alto fluxo em Gramado, lá bagunçava todo o trânsito. Cara, quanto é que custa o estacionamento? Quanto é que a inscrição? R$2.000 a inscrição. Aí tu vai cobrar 10 pila do cara o estacionamento. Põe na inscrição, sabe? Colocaram, o ano passado, né? O ano passado já não pagava, né? Eu fui no ano passado, exatamente. Então, já é outro nível de experiência, porque tu entra muito mais tranquilo, já tá dentro do lugar, daí aquela euforia pra chegar lá, né? Pum, já entrou numa experiência boa. Imagina, tu tem que ficar numa fila quilométrica, já entra meio puto quando tu entra no lugar Esse é um exemplo, exatamente. Então, perfeito, é isso aí, essa é a leitura. Quando a gente escuta um processo errado e logo depois o Rodrigo, agora tu comenta do estacionamento, como eles resolveram, parece muito óbvio, né? Cara, era óbvio que era só fazer isso. Mas aí tu olha pro lado e o cara continua cobrando estacionamento. Tem gente fazendo errado. E continua dando fila e, acabaram de ver que os caras solucionaram o problema. Por que tu não imita e faz igual? Parece que, eu não sei, parece ter não sei, tem uma barreira mental aqui do ser humano que não consegue resolver as coisas. Mas é legal ter esse olhar, assim, né? Essa vigilância de estar sempre melhorando isso. E aí, sobre essa perspectiva que tu traz, assim, de olhar pra emoção, né? Eu acho que isso é legal, assim. Isso eu já vou sair daqui com isso pra mim, assim, né? Porque a gente é muito disso, de olhar pro processo e melhorar, né? Olha o processo e melhora. O tempo todo, assim, a gente tá sempre olhando pra isso. E agora a gente talvez vai olhar com outra perspectiva, assim, né? Tá, mas que emoções está evocando em cada etapa, né? O que as pessoas estão sentindo ali? E tu quer projetar, né? Isso aí. Para projetar é para tu fazer uma experiência melhor. E eu quero puxar aqui o doutorado dele. Porque a gente falou aqui do mestrado, né? Onde é que tu fez toda essa análise. Puxa essa loucura aí, né? Porque fazer doutorado tem que ser meio fora da caixola. Tem que ter um parafuso ali. Mas assim, tá, daí tu vai pro doutorado. Agora tu tá fazendo doutorado ainda, né? Tô fazendo, finalizo agora no final do ano, acho que eu já finalizo a pesquisa. Tá final aí. Tá final. Qual é o tema do teu doutorado? Eu saí da linha do design emocional, que eu poderia ter continuado, mas aí eu queria ver uma linha diferente de pesquisa, assim. Aliás, falando de linha diferente, cara, lembrei do negócio aqui. Como é que eu fui parar no design? Porque eu fui administrador, né? Eu sou administrador, formado em comércio exterior, eu tinha, né, tudo para seguir uma carreira de comércio exterior, né? Mas eu queria ver coisas diferentes, né? E aí eu fui, né, pesquisar outros pontos e tal, mas inevitavelmente eu caí no mestrado em administração. E aí, em 2012, mais ou menos, eu vou fazer um mestrado em administração. E aí, desisti do mestrado em administração, esperei até 2016 para entrar no mestrado em design, porque eu queria ver coisas diferentes, perspectivas diferentes. E aí, por que eu vejo essa evolução nessa perspectiva de ter, né, itens diferentes? Eu consigo juntar administração e design e fazer projetos diferentes, como design emocional e agora a pesquisa com pessoas surdas. A minha pesquisa de doutorado é voltada para design, para bem-estar e educação financeira para pessoas surdas. Eu trabalhei com uma pessoa surda 5 anos atrás, onde eu trabalhava, no trabalho anterior, antes da Royal ainda. E eu conheci a cultura surda, entendi a cultura surda e vi que aquilo ali tinha um espaço, né, de necessidade até de melhorar a experiência dessas pessoas, assim. Que essas pessoas acabam tendo, né, dificuldade de comunicação com os ouvintes, nós aqui. Né? Então, nós como ouvintes, a gente tem a obrigação até de entender certas itens, né, relacionados à cultura surda para poder projetar experiências diferentes, como designer também. Então, a minha pesquisa é design para bem-estar e educação financeira para pessoas surdas, que visa identificar como que as pessoas surdas se relacionam com as instituições financeiras quando o assunto é educação financeira. Como é que as instituições estão se comportando, vamos dizer assim, no mercado para fornecer educação financeira para as pessoas surdas. É isso. E tu, porque chegou nesse tema, assim, tu tem alguém que tu já tinha contato... Que é uma pessoa surda, não? Porque normalmente a gente tem alguma experiência com alguém e aí pensa, cara, né, isso leva a gente a decidir por uma... Eu tinha certeza que não ia fazer design emocional, tinha certeza que eu queria fazer algo com educação financeira, que poderia ser com crianças, poderia ser com idosos, poderia ser com um público qualquer, mas eu trabalhei com uma pessoa surda em 2017, 2018, e essa pessoa eu aprendi a me comunicar em Libras, porque eu era gestor e eu era obrigado, né, muito além de uma obrigação, era um desafio para mim aprender e me comunicar, porque eu precisava fazer isso.
E aí, me comunicando com essas pessoas, com essa pessoa surda, que é um grande amigo meu hoje, eu identifiquei que poderia explorar esse ponto de educação financeira para esse público. E aí conversei com os orientadores, tudo. Cara, olha só, meu orientador na faculdade, cara, o que tu acha de eu fazer uma pesquisa de bem-estar, design não é design emocional, design para bem-estar, para pessoas surdas. Fecha todas, assim, para tu poder dar uma visão de inclusão, uma visão de utilidade, porque eu queria fazer uma pesquisa de impacto social, assim. Não queria fazer uma pesquisa por fazer, assim. Né? Não que... Né? Mas eu queria fazer uma pesquisa que desse um impacto para a comunidade, um impacto social. Então, essa pessoa que me incentivou e me deu toda essa... A gente não ficar só na academia, que saísse dela. Isso também, exatamente. Isso aí. A gente erra tanto com ouvintes, imagina com pessoas surdas, a quantidade de erros em processos, serviços, experiências que a gente não comete. Porque são coisas que, às vezes, as empresas pecam em algumas coisas, assim, né? De poder... fornecer... desde uma instrução em Libras, como, por exemplo, os avatares, aqueles, né, que a gente vê nos sites e tal. Os avatares são importantes, assim, mas pouca gente sabe que os avatares não trazem o contexto de Libras de uma forma completa. Existem pesquisas já que identificam, e esse é um dos gaps, por exemplo, que eu abordo na pesquisa, que os avatares que são publicados hoje nos sites das instituições, ele não é completo, porque ele não tem toda a sintaxe, ele não tem toda a formação da frase. O que tu chama de avatar? Aqueles avatares, o avatar que tu clica o botãozinho e ele tem um bonequinho lá falando. Tá. Aqueles avatares não dão conta eles são ótimos, não é? São perfeitos para poder dar um atendimento inclusivo naquele momento, assim, mas ele tem certas informações que às vezes pecam, por exemplo, todos os sinais. Dependendo do sinal que está sendo comunicado, ele não está disponível no aplicativo esse que está colocado na página. E daí ele identifica pela letra, né? Ele coloca as letras e tal, explica, mas não tem o sinal que eventualmente precisaria. E quer ver, até tem uma situação que uma vez eu entrei num shopping e tinha uma loja que dizia o seguinte: como eu faço a pesquisa, eu acabo sendo parte da pesquisa também, né? E como eu me comunico em Libras, eu via um anúncio numa loja que dizia o seguinte: loja acessível para pessoas surdas, em Libras. E eu fui testar. Eu entrei na loja como se fosse uma pessoa surda, cheguei, fiz o sinal e precisava de ajuda, né? Para alguém para me ajudar. Eu sou surdo, meu sinal. E aí, um olhava para o outro, assim, tipo, como é que a gente resolve isso agora, né? E eu ouvindo tudo, né? E aí a pessoa disse assim, como é que faz agora? E aí eu esperei um pouquinho para não constranger mais as pessoas, assim, e eu falei, cara, eu sou ouvinte, cara, mas eu queria saber como é que vocês fazem isso. E eles não sabiam como fazer. Tava o adesivo lá na porta dizendo que era acessível para Libras, acessível para pessoas surdas. No entanto, quando eu tentei, eles não souberam. Então, existem lugares que atendem, existem, né, lugares que fazem, mas essa loja específica não atendeu. Então, é uma coisa que às vezes as empresas deixam a desejar. Hein? E como é que tá andando essa tua pesquisa, assim? Pode dar um spoiler pra gente, assim, porque não terminou ainda, né? Mas não, ainda falta... Já tem alguns achados aí. Tem. Os principais achados, assim, é essa parte do avatar, que não dá conta. A comunicação com as pessoas dentro das agências bancárias, instituições financeiras, também não dá conta. Tem coisas que ainda não tem um atendimento integral. Os bancos estão fazendo a possibilidade de tu atender via WhatsApp, tu liga para um canal em Libras. Sensacional, show de bola. Dentro da agência, tu entra na agência e tu pede o atendimento em Libras, ele liga para uma central remota, show de bola. Só que eu preciso entender isso com as pessoas surdas, se isso ainda é suficiente. E essa é a próxima etapa da pesquisa, que eu vou fazer. Estou na etapa de entrevistas agora. Eu quero levar esses pontos e entender com as pessoas surdas se isso é suficiente ou se pode melhorar ainda mais. Então, esse é o meu projeto de trazer uma experiência, eventualmente, até melhor para essas pessoas dentro das agências bancárias. Legal, baita projeto. Baita projeto. E aí, em cima disso, tu constrói uma empresa chamada Royal, atende empresas, e aí agora eu tô pensando sobre o tamanho desses processos, porque volta e meia a gente atende clientes hoje que a gente olha para os processos deles, e até os nossos próprios, das nossas empresas, não tem um processo definido, né? E aí quando tu vai falar de processo, se as pessoas não têm um processo definido, como é que tu faz? Como é que é essa entrega da Royal no final das contas? Fala um pouquinho mais sobre isso. O que eu faço, tá? Na Royal chega o seguinte, ó.
eu posicionei a ROI como estratégia de design, né? Eu faço uma etapa, muito embora seja estratégia, é a execução da estratégia. Então, eu entro numa etapa que eu chamo de pós-OKR, assim, né? As empresas já têm que ter os objetivos e a forma como ela está trabalhando. E aí eu identifico os gaps que tem em processo a partir de uma conversa que a gente vai ter aqui. Então, tu vai me dizer, Rodrigo, olha só, estou com um problema de pagamento aqui, né? Acontece alguns casos de clientes que eu já recebi, de briefings que eu já recebi, olha, eu não sei se eu estou recebendo já as contas que eu preciso, eu não sei se está tudo no prazo, quem me deve, pode acontecer. E aí eu converso com vocês me dizem, Rodrigo, olha só, eu tenho uma lista aqui de pagamentos que eu não sei se eu recebi. Eu tenho que olhar na conta, eu não tenho controle do meu faturamento aqui, eu ajudo a olhar isso. E aí eu olho, identifico a parte operacional e te digo, implemento como que tu vai fazer esse controle. E aí a gente vai decidir se vai ser uma implementação de automatização ou se vai ser um processo que nós vamos deixar lá numa pessoa que vai trabalhar isso dentro da empresa. Pode ser manual ou pode ser automatizado. Aí a empresa vai me dizer. Que trabalho louco, né? Já estou pensando em contratar o Rodrigo. É importante. Se o Rodrigo está falando, ele já está conectando coisas aqui, assim, né? Isso aí seria importante. No próprio podcast aqui, né? Como a gente tem podcasts que é com plateia, né? Como tornar a experiência do podcast mais legal, né? A gente pensa nisso. E aí tu olha assim, às vezes tem que melhorar o som, tem que melhorar não sei o quê. Tá, mas na verdade talvez não seja nada disso. Talvez seja um outro ponto que as pessoas estão sentindo que a gente não pesquisou, não foi atrás e tal, a gente não sabe. Exatamente, pode ser. Tudo tem a ver com experiência. Tudo é experiência. E tem uma coisa que eu vi que tu fala sobre performance de processo. Uhum. Isso também é algo novo ou é algo que já existe? Assim, a gente ouve falar pouco disso, né? Como a gente trabalha performance no marketing, para nós é sempre uma palavrinha que chama atenção, assim, né? Como é que funciona isso? A performance de processo é o seguinte, eu divido a performance de processo em 3 frentes. Assim. Uma delas é avaliar o custo do teu processo, a outra é avaliar o tempo de execução do teu processo, e a outra é avaliar a qualidade, né, a avaliação, né, da pessoa que está recebendo aquele processo, do usuário. Então, é custo, prazo e qualidade. Né? Custo, prazo e tempo, né, de execução e a qualidade. Para tu avaliar a performance, esses 3 têm que andar meio, né, menor custo, menor prazo, com maior qualidade. E aí, né, ir medindo. E aí, num desafio de tu avaliar a performance, é entender quais os objetivos da empresa em relação a custo. Se ela quer automatizar, o custo é uma coisa, né? Vai chegar num determinado nível. Se ela não quer automatizar, o custo vai ser outro. Então, ela tem que ver o custo aceitável. E aí, depois, o prazo é avaliar o tempo de entrega, né? Porque eu tenho um prazo de atendimento, né? Que nem o shopping que vem ali, né? O shopping vai ser atendido em, 2 minutos para chegar. Tá bom, esse é o meu prazo que eu quero, é 2 minutos. Mas se ele me atender em 3... temos que fazer chegar a 2, e é o que nós vamos discutir no projeto. Sim. E por último é a parte de qualidade, que é saber, tá, beleza, a gente entregou em 2, a gente entregou o chopp gelado, tá tudo certo? Sim, entregou o chopp gelado, estava tudo certo, fechou. E no menor custo possível, né, saiu tanto o chopp, no menor tempo, no maior prazo. É isso aí, no maior qualidade. Então, a performance de processo é avaliada assim. E ainda tem o desperdício, né? Então, a gente avalia também desperdícios de processo, que é aquele processo que chega errado, chegou o chopp errado na minha mesa. Devolve lá o chopp, me traz o chopp e me traz o outro. Não pedi Pilsen, pedi IPA. E aí a pessoa tem que te trazer o outro chopp. Daí tu vai dizer, cara, olha só, puxa vida, teve tanto chopp errado essa noite, cara. O que está acontecendo para entregar o chopp errado? E aí nós vamos trabalhar o desperdício. E aí isso vale para um processo contábil, processo jurídico, processo de contas a pagar. Entre todos os processos dentro da empresa, ele tem um desperdício. Tem prazo, tem qualidade, tem custo. E o desperdício é como que as pessoas enxergam. Eu já vi que ele trouxe várias dicas aqui para o Ezequiel. Nosso garçom modelo. Tem que olhar esse podcast. A gente entrevistou um cara que é o garçom e ele criou o Instagram Garçom Modelo na ideia de ser uma referência de garçons. Né? Então ele está falando muito sobre isso, sobre a forma de atendimento, como se portar, etc. Então, sendo um Instagram bem legal, tá bombando bastante. A gente teve prazer de entrevistar ele, foi um podcast bem bacana. E, é experiência na prática, né? Muito boa. Deixa eu pegar uma pergunta que a gente tem da audiência aqui, ó. O Fernando mandou o seguinte pra gente, ó. O design emocional pode ser utilizado de alguma forma para a minha pequena empresa? Porque é sempre esse lance, né? Tem algumas coisas que a gente olha muito para operações grandes, assim, mas aí tem tudo isso. Mas uma pequena empresa, né, que tem daqui a pouco 5, 10 funcionários, né, que fazem tais coisas lá. Será que serve também para fazer essa análise ou não? Serve. Porque daí a gente poderia pegar um exemplo, né? Poderia pegar o processo geral de atendimento para o cliente, né? Porque não sei o nível, o nicho de atendimento dessa empresa, né?
mas poderia pegar pelo produto, poderia pegar o atendimento que ela faz para o cliente. Então, pega o atendimento para o cliente, 7, 8 pessoas, e discute aquele processo de atendimento ao cliente. Vamos melhorar o atendimento ao cliente. E fazer uma pesquisa com o cliente para entender o que está acontecendo. Mas não é uma pesquisa, né, gigantesca. Ligar para 4, 5, 10 pessoas, entende como é que está sendo feito. Só pela atenção daquele cliente ali já vai ter um insumo muito bom. E depois trazer esses insumos para discutir com o grupo. Dá para fazer perfeitamente, assim. E depois discutir quais emoções provocar, né? Então, na verdade, não importa o tamanho da empresa. Não importa. Talvez, aliás, quanto menor, mais fácil de tu mexer, de mudar, talvez? Talvez, pode ser. Não tinha pensado nesse viés assim, mas pode ser, porque o que acontece? Eu tô trabalhando, quando eu falo de melhoria de processo, é um setor, né, que pode ter uma área, né, que pode ter 5, 10, 8, 20 pessoas. E se falar de uma microempresa, uma pequena empresa, também pode ter 7, 8 pessoas. É isso aí, pode ser sim. E no teu método, já tem alguma hora onde tu propõe uma revisita a esse processo? Como é que funciona isso? Sim, a gente olha, por exemplo, tá? Nesse exemplo que eu dei do custo, prazo e qualidade lá, tá? Se a gente tiver um custo muito alto, a gente vai ter que discutir o porquê que aquele custo está alto. Ele pode ser um problema de impressão de papel, ele pode ser um problema de perda de documentos, ele pode ser um problema de... Por isso que está caro, né? Ele pode ser um problema de desperdício, porque, né, o chopp está voltando várias vezes. E aí, gente, olha só, vamos começar do zero aqui. A gente vai ter que reformular todo o processo do início ao fim. Eu já fiz alguns processos assim, de começar do zero e começar a mapear, né, revisitar todo o processo para poder chegar num modelo que fica adequado. E naquele modelo que fica adequado, qual é o alvo, né? Então, tu tem um processo que custa, sei lá, R$10. Tá bom, qual é a meta aqui? A meta é chegar a 5, tá bom? Então, nós vamos fazer um projeto para chegar a R$5. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos automatizar, mas aí tu vai ter que fazer um investimento em ferramentas. Topa? Topo. Então tá, nós vamos fazer um investimento aqui. Fazendo investimento aqui, melhorando essa etapa aqui, né, A, B ou C, etapas, a gente consegue chegar a 5. Fechou? Fechou. E aí, claro, tu vai colher o resultado 6 meses depois, não é no outro dia, né? Sim. Então, tu vai ter que fazer treinamento, tem comunicação, tem que ter a gestão da mudança. E aí, quando tu faz isso, tu tem que, né, fazer um projeto de que faça sentido para o cliente. Vai, tem. Tô conectando coisas. Brain damage aqui. Eu queria que tu desse também indicações para nossa audiência, né? Assim, do que eles podem também consumir, né? Tu trouxe algumas coisas e como tu é pesquisador também, tu bebe de algumas fontes, né? E se pudesse compartilhar isso com as pessoas, assim, onde é que elas podem também encontrar mais enfim, bibliografia, pode ser um podcast, pode ser até um filme, alguma coisa que traga mais para ela sobre esse assunto, sabe? De melhoria de processo, de design emocional, de tudo isso que a gente estava conversando aqui. Tá, o design emocional, primeiro pode ler a minha dissertação, né? A minha dissertação tá disponível de mestrado está disponível no repositório da Unicinos, que foi onde eu fiz. Na leitura da dissertação tem todas as fontes que eu utilizei lá e tem todos os itens relacionados ao design emocional. O outro livro que eu indicaria é o Design Emocional do Donald Norman. Esse é a base do design emocional, que fala das formas como que pode ser provocado e pode ser evitado certas emoções e como que pode ser feito projetos. Né? É Donald Norman. Donald Norman. Design emocional do Donald Norman e também o design para o dia a dia, que também é do Norman, que é legal também. São duas obras bem bacanas, assim, que falam sobre design emocional e trazem essa perspectiva das emoções, processos e serviços. E, por fim, eu indico, sem a menor sombra de dúvidas, né, o filme Divertidamente, da Pixar. Porque o Divertidamente, ele foi, assim, quando me acendeu, assim, a ideia de fazer um projeto baseado em design emocional. Porque ele tem as 5 emoções básicas que eu uso aqui nas cartas aqui. E essas 5 emoções básicas, elas estão em conflito na criança lá, né? Na Riley, que é a personagem principal. E aí ela mostra direitinho como é que as emoções se manifestam. E tem uma cena que mostra como que as emoções se manifestam em diferentes perspectivas. Tem uma cena muito interessante que é do pai, a mãe e a filha, a Riley, estão conversando na mesa, assim. E aí, numa mesma situação, é que nem nós 3 aqui, a gente está batendo papo aqui e determinado evento acontece e a gente pode ter reações emocionais completamente diferentes. Eu posso, né, ficar puto da cara com alguma coisa, o Christian está de boas e o Fábio, para mim, estou indiferente, assim. Provavelmente eu ia dar risada. E dar risada, isso aí. Que são como que as pessoas se manifestam, ou melhor, como que as emoções se manifestam de formas diferentes nas pessoas. Por conta do quê? Daquela parte da formação, minha bagagem e tal, que é bom para mim não é bom para ti.
E o filme Divertidamente tem uma cena que faz isso. E quando tu traz isso para a experiência, ela te dá, tu começa a ter essas... Que nem a conversa que a gente está tendo aqui. Começa a linkar uma coisa com a outra e ver o quanto é importante, né? Esse tipo tu identificar as emoções e saber como que elas trabalham nesse momento. O filme é sensacional, quem não viu. E quem vê, agora vê com essa perspectiva, entendeu, Cristian? E fala, pensa nisso e vou ver o filme agora com esse olhar. Assim, com esse olhar. E é bom olhar agora porque está chegando 2 agora em junho, se eu não me engano. Não sabia. O Divertidamente 2 com 2 novas emoções. Chega em junho. Pensa em alguém ansioso pelo filme. Isso aí, cara, vale a pena. Ô, Fábio, tu vai colocar os links dos Eu vou colocar os livros aqui embaixo e eu ia fazer um convite pra galera, na verdade. Se tu tá assistindo esse podcast e tu já viu Divertidamente, comenta aqui embaixo o que tu achou, se tu fez todos esses links, tu entendeu como é que funcionam as emoções e tudo que tu... E se tu não viu e tu vai ver agora, comenta aqui embaixo também. Eu vi o filme e achei bom ou ruim, aí comenta com a gente. Comenta qual a emoção você voltar sentiu. aqui e se engajar com o nosso... Boa. E os links dos livros que o Rodrigo indicou aqui tá tudo aqui embaixo, né? Então é só descer ali e clicar nos links. Uma dúvida que eu tive agora, todos esses livros que tu comentou são tudo em português e tal, e sim, tá tudo certo. Tem em português. Mas pra tua dissertação e tese, tu achou bibliografia em português? Ou teve que buscar muita coisa lá fora? Muita coisa fora, porque as principais teorias elas acabam vindo de fora, assim. Então tem a teoria dos appraisals, por exemplo, ela já tem vários artigos aqui no Brasil, mas a teoria dos appraisals vem em inglês, assim. Mas tem muita coisa de fora também, mas é um misto, assim. Tem bastante artigo bons, inclusive os meus orientadores têm os artigos muito bons em português aqui, já divulgados e já publicados, aí, conhecidos. Boa. Tá aí, alguma coisa mais perto de nós, assim. Eu não gosto de ler. E aí? Como é que eu vou Tu não deveria existir. Acontece, né? Não, claro, tem. O cara que tá escutando o podcast tá escutando... Por quê? Às vezes as pessoas querem escutar. Às vezes esses autores design de emoções aqui. Às vezes esses autores é bem legal isso, assim, a galera não se dá conta. Acho que ninguém clica nos links. Às vezes a galera não se dá conta. O cara que escuta podcast, ele não lê. Esses autores aí, os caras têm às vezes podcasts, eles publicam algumas pílulas, umas coisas no Spotify e tal. Então tem vários caras às vezes que eu vou olhar assim, pô, e já tem, sabe, um podcast do cara com convidados, com várias coisas legais. E a galera não se liga, só ouve o livro assim, não tenho tempo de ler o livro agora, não vou ler agora. Mas vai atrás do autor, né? Talvez ele tenha outros materiais. Dono de Norma tem bastante coisa no YouTube, tem muita coisa que dá para achar. Sobre o próprio Dono de Norma falando mesmo, tem muita coisa legal, muita coisa bacana e coisas rápidas assim também. Mas eu diria que alguns artigos, pesquisar design emocional com artigos científicos assim, que são mais curtos do que o próprio livro, tem vários exemplos. E aí tem os exemplos mais práticos, como isso que a gente comentou aqui agora. Tem artigo do meu caso, por exemplo, da minha pesquisa de confiança, tem um artigo também sobre isso. Tem artigo sobre carros, tem artigo sobre sapatos, tem artigo sobre um bocado de coisa. Então, os artigos científicos são mais curtos, assim. Além dos vídeos que tem... vou falar aqui sobre design emocional em 2 minutos e 15 segundos. Sim. Tem. No YouTube tem bastante coisa sobre isso. Tá bom. Então, o negócio é a gente largar as indicações aqui embaixo. Os links vão estar aqui embaixo, mas os nomes dos autores, né, vão estar aqui embaixo também. Então, pega isso aqui, dá um Google e vai embora. Isso aí. E agora a tua última chance, Rodrigo, de dar um recado para a audiência. Tu olhar para aquela câmera lá e dar um recado de algo que para ti faz muito sentido e tu gostaria de compartilhar com as pessoas. Puxa vida. Pode ser algo que te inspira, pode ser algo que te move, talvez até com relação ao teu doutorado, talvez, sabe? Alguma coisa que tá ali no teu dia a dia que tu gostaria de compartilhar. Puxa vida, é difícil isso, né? É difícil. É difícil, né? Dá pra tornar mais difícil. Não só falar de emoções. Uma vez o Cristian fez uma analogia com o filho, né? Se fosse tua última vez de falar com teu filho, tu tem aí, tipo assim, 30 segundos pra falar com teu filho, o que tu diria pra ele? Quando eu falei isso aí, eu quase levantei da mesa e assim, meu... Larguei. Assim, a gente trabalha com pessoas o dia inteiro, né? Todos os dias a gente trabalha com pessoas, no nosso trabalho, no nosso atendimento que a gente faz, a gente trabalha com pessoas o dia inteiro. Eu recomendaria fazer essa leitura que a gente comentou aqui, né? De ter essa leitura de como que as pessoas estão se comportando, como que as pessoas estão reagindo a determinadas coisas. Então, se tu tem um atendimento na tua empresa que talvez tenha sido, as pessoas tenham reagido de uma forma indiferente, por que ela está reagindo de forma indiferente, né? Ou daqui a pouco tu tem um atendimento que é muito bom. Por que foi um atendimento muito bom que tu acertou naquele momento ali? Será que foi a interpretação da pessoa ou se foi, né, uma reação tua de tu ter atendido melhor que ontem, por exemplo? Então, o que eu recomendo assim, é não desprezar essas emoções das pessoas. É o que eu sempre digo, design emocional não é sobre o que as pessoas pensam, é sobre o que as pessoas sentem. E os projetos são feitos para isso, para as pessoas sentirem
experiências melhores e interpretá-las de uma forma diferente. É isso. Eu acho que essa forma como que as pessoas reagem, a gente ter essa leitura e entender como que a gente consegue contribuir com os nossos projetos e entender o nosso dia a dia. Muito Bom demais. Esse podcast Resumiu o podcast agora. Banho de insights. Boa. Rodrigo, foi muito bom conversar contigo aqui. Esperamos, não esperamos, temos a certeza de que a galera que está nos ouvindo aqui curtiu muito esse bate-papo, com vários insights para olhar, assim, a gente falou várias coisas sobre, com relação a negócios, obviamente, assim, né, mas também outras coisas para a vida, assim, essa coisa toda da emoção que pega bastante, assim, hoje acho que as pessoas param cada vez menos para se expressar ou para entender o que estão sentindo, né? E eu acho que isso faz parte, eu acho que a gente tem que amadurecer nessa parte aí. Mas então foi muito bom ter conversado contigo aqui. Se eu pudesse escolher uma cartinha para definir qual seria a tua emoção nesse momento? Seria o orgulho, porque eu estou muito orgulhoso de fazer esse podcast aqui, gravar, fazer esse papo fantástico com o Rodrigo. Bom. E, essa era a minha fala final. Eu ia pegar a cartinha e dizer, e ele já se antecipou. Sensacional, cara. Sensacional, Fábio. Muito bom, né? Funcionou demais. Ou seja, entendi completamente a jornada aqui, rapaz. É exatamente isso. É como que isso acontece. As emoções de todo mundo aqui que está assistindo, por exemplo. Pegar as 42 cartinhas aqui, qual é a emoção que está sentindo? Orgulho do Fábio. Muito bom. Fantástico, velho. É sobre isso. Valeu, muito obrigado. Gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado aí, gente. Valeu. Eu sou o Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista.